Sabe que Certo. ó, já estamos. E é engraçado porque a gente fica sempre um tempo achando que ainda não está. E já tá, né? E aí a gente já está, entendeu? A gente E está live, a gente mas está. fica Ai, aguardando as Madonna. pessoas entrarem. Agora sim, aí aparece uma plaquinha assim, ao vivo. Aí agora a gente vai. Tô vendo. Tá vendo? Aí a gente fica esperando isso, esperando dar uma. Começar, pronto, já tem gente entrando, vou te apresentar. Estamos Oba! aqui. Vamos começar a nossa live Mulheres Mix Convida, toda quinta-feira às 18 horas. Hoje nós estamos com uma amiga queridíssima, muito feliz de tê-la aqui conosco, Antônia Carregosa. E vamos contar um pouquinho da história da Antônia, o porquê que a gente convidou ela, uma mulher guerreira, mais uma entre nós. E é um prazer tê-la aqui, muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Antônia Carregosa é modelo. Aos 15 anos de idade, ganhou o concurso da Ford Models no Rio de Janeiro. Com 17 anos, iniciou sua carreira internacional, trabalhando durante 1 ano em Paris e por 4 anos em Munique, na Alemanha. De volta ao Brasil, se formou em administração, casou, teve uma filha, Maria Olívia, e continuou trabalhando como modelo até o dia de um acidente em novembro de 2018. Em uma reunião na casa de amigos, ela sofreu um acidente doméstico que causou queimaduras por todo o seu corpo. A partir daí, foram 10 meses de idas e vindas ao hospital, internações e muitas cirurgias. Para contar um pouquinho dessa história, Carlinha vai dar as boas-vindas dela e depois a gente vai escutar a Antônia. Bem-vinda. Oi, Antônia, bem-vinda. Bem-vinda, Claudita, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Eu acho que a melhor coisa é a gente ouvir um pouco você, Antônia, mesmo. Como é que foi todo esse momento da sua vida? Como foi começar sendo modelo, que é uma carreira que tanta gente quer ter? Então, conta pra gente, por favor. Oi, vocês duas, obrigada pelo convite. Eu sempre quis contar um pouquinho da minha história, mas eu ainda não sabia onde que eu ia começar a contar. Então, eu estou muito feliz de vocês terem me convidado. Acho que vai ser bom a gente mostrar também que, às vezes, a gente tem um trauma, um acidente ou qualquer coisa no caminho, na vida, e que a gente pode continuar e seguir e não parar por ali, né? Que eu acho que foi difícil, foi bem difícil para mim, mas eu tive forças e segui, e espero que quem esteja assistindo, de repente, já passou por algo parecido e também tenha forças e também queira contar a história. Eu comecei a ser modelo com 15 anos, sim. Não era muito um sonho meu, eu sempre fui bem moleca, assim. Eu velejava de surf, eu estava sempre na praia, jogando vôlei, vivia no esporte. E a mulher do meu professor de windsurf falou: você tem que ser modelo, você tem que ser modelo. E aí teve um dia que eu me inscrevi no concurso da Ford, aqui do Rio, e acabei ganhando do Rio, fui para o Brasileiro. Na época eu tinha 15 anos, esses concursos eram muito grandes, né? Então vinha gente do mundo inteiro, das agências do mundo inteiro, assistir para já ficar de olho, para já pegar e levar para lá para fora, né? Então, eu já saí de lá com algumas agências interessadas, mas meus pais me seguraram para eu terminar a escola, o ensino fundamental, não deixaram eu ir. Eu fui até nas férias escolares, quando eu tinha 16 anos, para Paris, 2 meses, fazer um teste. Fiquei na casa de um amigo dos meus pais, que eles não deixavam ficar sozinha ainda. E voltei, terminei a escola, e aí eu falei, bom, agora eu vou. Não vou fazer um vestibular agora eu vou porque eu quero trabalhar. Eu não quis sair correndo de casa, fugir nem nada, mas eu estava com muita vontade de ser independente, de ser bem livre, de conhecer o mundo. Então, eu fui trabalhar muito mais com a vontade de sair, desbravar esse mundo, do que mesmo de ser modelo, mas que eu acabei ficando encantada pela profissão, gostava muito. Morei em Paris, foi uma delícia. Eu ia trabalhar muito na Alemanha, eu ia muito para Munique, e eu fiquei encantada com a cidade e resolvi então morar lá mesmo, basear em Munique, que né, não é aquele glamour de Paris, Milão, não tem aqueles fashion weeks, aquela loucura toda. É um pouquinho mais calmo, mas eu fiquei apaixonada e fiquei lá quase 4 anos.
Posso continuar? Tô aqui falando. Pode ir, Claro, pode vai ir, falando, tá uma delícia. Tá. Depois desses anos todos, que eu não ficava muito em Munique, né? Porque vida de modelo é aquela loucura. A gente pega um avião, tá num país, depois do outro em outro, com uma malinha, aí volta em casa, só troca a mala correndo, vai de novo. E depois de um tempo eu cansei um pouco, né? Eu cansei de ter essa vida meio malas e malas, e trocas de malas, bem nômade, fiquei com muita saudade da minha família. Eu sempre fui muito apegada, né? Somos 4 filhos, então a casa é sempre cheia. E nesse mundo a gente fica muito sozinho, né? Voo, hotel, estúdio, é sempre uma coisa, sempre uma turma nova. E eu senti saudade muito da minha família, vontade também. Eu fui muito nova, né? Então, saudade de ser um pouco cuidada, eu acho também. E queria estudar. Eu queria estudar, não queria tanto estudar na Alemanha, então eu falei, não, vou voltar, vou fazer minha faculdade, aproveito, fico com a minha família e posso continuar trabalhando de lá. Foi bem difícil no começo, porque eu ainda pegava um voo para a Alemanha bastante para trabalhar lá. Então, o primeiro semestre, assim, quase perdi tudo, porque 6 anos sem estudar e ainda trabalhando para caramba foi bem difícil. Mas depois eu me adaptei e foi uma delícia, e eu comecei a trabalhar um pouco menos, mais no Brasil, no Rio, São Paulo, Minas, né? Enfim, depois casei, tive minha filha, e quando ela tinha 2 anos, foram 2 anos e 1 mês certinho, eu sofri um acidente, né? Não sei se vocês já querem que eu continue falando, ou vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Eu acho que você tem que contar exatamente o que foi esse momento na sua vida, porque é um momento de ruptura. Então, uma série de coisas é importante, já que você foi até isso. Fui indo. É porque eu acho que a primeira ruptura, a primeira vez que eu assim, parei também um pouco de trabalhar foi quando eu engravidei, né? Porque enfim, a gente é modelo, tá magrinha, tá tudo bem. No momento que cresceu a barriga, já tem que parar mesmo. É muito difícil as pessoas te buscarem para trabalho, você grávida, a não ser trabalho para grávida. E aí, trabalho de grávida, você já tem que estar com uma barriga que, quando eu tive a barriga ali de grávida, eu já estava com 8 meses, já estava até um pouco mais desconfortável. Então, foi um longo tempo sem trabalhar. Mas eu estava num mundo, né, da maternidade, conhecendo, lendo livros, então foi gostoso. Tive a minha filha, fiz uma amamentação livre demanda, então foram aí mais 6 meses que eu estava 100% dedicada a ela, porque é uma correria, né? E é difícil a gente também conseguir sair, porque você tem que ordenhar, tem que guardar a mamadeira, tem que voltar para casa correndo, porque só consegui deixar 3 mamadeiras, mas eu fiz alguns trabalhos, sim. Algumas marcas sabiam que eu estava amamentando e com minha filha, mas mesmo assim, não vem, a gente faz durante 4 horas, você deixa uma mamadeira, dá tudo certo. Então, eu consegui. E aí, quando eu comecei a voltar mais, né, que minha filha já estava mais velha, aconteceu o acidente. E aí, realmente, mudou muito, tudo mudou, porque eu estava... Nesse dia eu acordei, fui correr na praia, eu gosto muito do sol, da praia, e voltei para casa, peguei minha filha, levei ela na praia, voltei para casa, dei comida para minha filha, ela foi tirar um cochilinho, voltei para a praia de novo pela 3ª vez, e aí depois eu fui para esse almoço, onde aconteceu essa explosão, né, esse acidente, e foi tudo em mim. E eu queimei... Conta como foi, assim, conta como é que foi assim, a explosão, só para as pessoas entenderem como é que foi esse acidente. É até bom para alertar muito. Aquele aparelhinho de rechô que as pessoas fazem fondue ou fazem aquela pedra quente e tal. Aquele aparelhinho ali, eu não sei, eu nunca fui de usar aquilo, eu sempre tive um pouco de medo, mas você bota um álcool, né, alguma coisa ali dentro. E, por acaso, o álcool que estava ali não era um álcool apropriado, era um outro álcool que não deveria estar ali. Né? Foi álcool de posto de gasolina que botaram, e uma pessoa veio botar mais álcool em gel em volta, que é outra coisa, que tá todo mundo com álcool em gel na mão o tempo inteiro, álcool em gel, e acho que álcool em gel não explode. Álcool em gel explode, e explode igualzinho qualquer outro álcool, tá? Então tem que ter muito cuidado. E aí, nesse momento,
eu não sei exatamente como é que foi, mas acho que o contato ali aconteceu a explosão e eu estava em frente. Então veio tudo em mim aqui. Eu estava com um vestido de alcinha, veio tudo em mim. No primeiro momento eu não entendi muito, eu levantei da cadeira, assim, meio atordoada, e tinha um espelho, né? Tinha um espelho na casa, e quando eu vi, aí eu vi o que estava acontecendo. Meu cabelo já estava, sabe quando fica... Sabe quando o cabelo pega fogo? Pega fogo. Meu cabelo já estava um pouco assim, e aí meu primeiro anjo da guarda, que foi meu marido, conseguiu ter uma noção rápida ali, me jogou no chão e apagou com a mão dele mesmo, porque foi tão assustador que ninguém pensou, né? Ah, pega uma toalha, molha na água, joga em cima da pessoa, abafa. Ninguém... É muito difícil, né? Quando acontece mesmo uma coisa, as pessoas... difícil ter uma reação muito lógica, né? Mas ele veio, me jogou e apagou com a mão mesmo, e deu tudo certo, apagou. Mas eu fiquei um tempo pegando fogo. A gente desceu para a garagem, pegou o carro e fomos em busca de um hospital, né? A gente mora em São Conrado, estava um trânsito, era um sábado à tarde e estava bastante trânsito. Então a gente cruzou o túnel, foi bem difícil, com muita dor. E aí a gente conseguiu chegar no Miguel Couto, que eu falei, para aqui, vamos logo, estou com muita dor, preciso tomar alguma coisa para a dor, eu muito desesperada. E aí o meu segundo anjo da guarda, que foi um médico, o doutor Eduardo, que me atendeu lá no Hospital Miguel Couto, me acalmou, me deu um remédio para eu parar de sentir um pouco a dor e me acalmou num primeiro momento. Assim, eu conseguia, a gente conseguiu respirar e falar, bom, agora o que a gente faz, né? Então... foi esse primeiro momento que aconteceu. Bem difícil, né? Muito difícil, até porque é tão, né, você está num momento completamente relaxado, no meio dos seus amigos, então é quando parece que a vida vira um filme imediatamente, toda a relação de tempo, né, de como as coisas começam a acontecer. Eu já vivi algumas situações, não um acidente pessoal, mas situações limites, exatamente onde... E é uma coisa... muito dolorosa. E é uma coisa que a gente não é assim, eu quebrei um braço, foi uma queimadura, eu tinha me queimado com uma panela aqui, uma coisinha, um óleo que pula, mas nada além disso. Então, eu cheguei lá e descobri que tinha queimado 35% do corpo, tá? Foram os 2 braços, eu estava com um vestido aqui que me protegeu muito, então daqui para baixo eu não me queimei, foi aqui, o meu pescoço e o rosto. No rosto, realmente, o que o meu médico fala é que ele acha que foi mais a chama, né? Não pegou o álcool, porque realmente não teve nada, assim, logo depois já tinha sumido. O pescoço... tá parecendo bom, né, nessa luz, mas eu tive que usar 1 ano com uma pescoceira que apertava, né, porque enfim, tem vários tratamentos para queimadura e depois que você faz as cirurgias, que já está menos em carne viva, você começa a usar uma malha, que é uma roupa que eu uso até hoje, que aperta um pouco e evita dar alguns queloides, né, assim, eu tenho... aqui, não sei se vai dar para ver um pouco, peraí, que a câmera tá vendo aqui, então essa malha ela ajuda a ter a pele ficar mais lisinha, né? Então eu usei bastante tempo, tudo, luva, pescoceira, então o pescoço realmente ficou muito bom, mas eu tenho muita marca ainda, porque teve muita queimadura bem profunda, né? Antônia, você contando para mim, você me alertou para algumas coisas que eu fiquei bem impressionada, assim, sabe? Uma delas é que realmente a gente fala muito de inclusão, né? E a gente, quando fala de inclusão, a gente sempre fala de pessoas com algum tipo de coisa mais cognitiva, ou então visual ou auditiva, mas existe uma gama, e a gente fala de inclusão também das diferenças, né? Então, a gente fala das pessoas com vitiligo, da pessoa negra, da pessoa gorda, mas a gente nunca fala dos queimados, né?
E a estatística dos queimados, ela é muito assustadora. Eu estava lendo aqui, que eu fiquei assustada, que no Brasil são 100 mil pessoas que procuram por ano atendimento nos hospitais por conta da queimadura, né? E cerca de 2.500 pessoas vão a óbito por consequência de queimadura. E quase, sei lá, quantos por cento, mas a grande maioria é por conta do álcool líquido ou do álcool gel, coisa que hoje nós temos que usar quase que 20 vezes por dia por conta da pandemia, né? E, então, quando você fala que no Brasil 100 mil pessoas procuram hospital para falar de queimadura e a gente não ouve falar dessas pessoas, é quase como se a gente você falou, é como se as pessoas se sentissem até um pouco culpadas de terem se queimado, né? Então elas se escondem, porque é muito difícil você viver com essa questão da pele, né? Porque a pele é seu cartão de visita, né? Muita gente tem o rosto desfigurado, várias coisas, né? E são pessoas jovens, às vezes crianças jovens. Então eu fiquei pensando, pós nossa conversa, que a diferença e a inclusão ela vai muito além daquela coisa que a gente vê no dia a dia, ou que é debatida no dia a dia, né? Então, assim, eu fiquei bem assustada. O que você pensa disso? Quando você esteve internada, com as pessoas que você fez tratamento, etc. e tal. Sobre os acidentes, né, que tem no Brasil, muitos brasileiros não têm acesso ao gás, ao fogão. Então, muitos dos acidentes são as pessoas que estão cozinhando, e eles têm que cozinhar, cozinha numa lata de sardinha, cozinha qualquer coisa, joga o álcool ali, acende o fogo. Tem muito acidente com criança em churrasqueira, porque o álcool está ali, a criança pega, joga e volta o fogo, né? Então, é muito assustador. Quando eu tive o acidente, eu fui direto para o hospital, né? Como eu disse, eu fui para o Miguel Couto, depois eu fui transferida para um hospital particular e entrei em contato. A gente descobriu que tinha um médico aqui, o Dr. Pelon, no Rio de Janeiro, que é especialista em queimadura, né? É uma pessoa que, enfim, sabe tratar queimado, e foi o único que a gente achou. E a gente, no mesmo momento, ligou para ele. Ele estava nesse hospital que eu fui transferida, por acaso, nesse dia à noite. Então, eu cheguei lá, ele já me viu. Mas eu não entendia nada ainda, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar internada, nem nada. E depois que eu entrei, a primeira semana eu não lembro direito, porque é muito remédio para dor. Foram 26 dias que eu fiquei internada a primeira vez, e foram 26 dias de procedimentos cirúrgicos. Todos os dias eu fazia um procedimento que demorava em torno de 4 horas. Então eu acordava, tinha que ficar de jejum, a equipe médica chegava, eu me sedava, eu ia para uma raspagem, porque eles fazem um banho, é como se fosse um banho mesmo, sabe quando você se machuca e você fala, tem que esfregar, tem que sair aquelas pelinhas. Era isso, só que era isso numa queimadura. Então, a Carla até tremeu, é isso mesmo. Então, todo dia eu ia lá, mesmo, né, com a anestesia, eu ia, fazia isso e voltava. E a primeira semana eu nem perguntava muita coisa, porque eu não tinha nem que perguntar, eu só queria, não sei, acordar mais. Acabasse, né? A ficar mais acordada, assim, poder perguntar, entender mais. Eu ficava toda enfaixada, né? Eu nem dobrava o braço, meus 2 braços ficaram enfaixados, isso aqui tudo, ele enfaixava tudo até aqui, assim, e eu tinha os braços assim, não conseguia fazer nada, não conseguia pegar um copo, beber água, nem nada. Quando eu comecei a falar, bom, agora vou entender o que vai acontecer comigo, né? Eu tô queimada, como é que acontece? A pele volta, tá tudo bem, vou sair daqui semana que vem, já vou voltar à minha vida normal. E eu comecei a entrar no Google e eu queria achar pessoas queimadas para eu conversar, para qualquer coisa, e eu não achava. Eu não achava essas pessoas. E eu comecei a falar, gente, mas como que é o tratamento? Como isso, como aquilo? Eu fiquei, gente, o mundo do queimado é um mundo obscuro, é um mundo que as pessoas realmente se escondem. Eu não consegui achar. Eu só fui achar depois de meses algumas meninas que acabaram virando amigas minhas, porque eu sempre ligo para elas para saber, vou fazer tal procedimento, vou fazer isso, como é que foi o seu, como é que é. Então, é muito complicado mesmo, porque as pessoas se escondem, né? Eu acabo que me escondo ainda por trás de roupa, né? Eu boto uma roupinha mais fechada, agora eu estou bem mais relaxada, mas eu demorei muito tempo, porque
Eu nunca tive isso, né? Eu sempre fui para praia, para ali, para cá, e as pessoas, quando estavam me olhando, eu sempre achei que estavam me olhando porque eu estava bem bonita. E de repente eu falei, gente, mas e aí? Eu vou sair com essa marca toda, as pessoas vão me olhar de uma maneira muito diferente, ou eu vou com esse colar, com luva, com a malha. Eu queimei, né, aqui, eu perdi um pouco a sobrancelha, eu perdi um pouquinho do cabelo aqui, agora já nasceu tudo de novo, mas no primeiro momento eu tinha vergonha de sair de casa, né? Eu tinha uma coisa, falava, gente, eu tinha que ir no médico, eu tinha que ir na fisioterapia, eu tinha que ir na terapia, eu comecei um monte de coisa de repente, e dá vergonha, porque as pessoas te olham diferente, e os olhares, tem olhar de curioso, tem um olhar maldoso, você vai até aprendendo a ver os olhares, assim. Você sabe que é uma coisa que me chamou muito a atenção, eu fiz uma viagem à Índia, né? No Brasil também deve ter um número muito grande de mulheres que sofrem agressão assim. Há pouco tempo atrás teve um cara que incendiou a mulher dele porque... E ainda eu assisti a declaração dele e ele disse assim, mas ela me respondeu. E ele tacou lá um álcool e jogou um fósforo em cima da mulher. Na Índia, queima-se com ácido. Ácido, É uma coisa impressionante. E essas mulheres, a gente visitou esse bar, é um bar super lindo, feito por mulheres que sofreram esse tipo de situação, quer dizer, exatamente o contrário, né? As mulheres estão ali unidas, mostrando o que aconteceu com elas. Então, você chega lá, nada tem preço, você paga o que você quer, pelo café e pelo bolinho que eles servem, você conversa com elas, e são algumas mulheres, sei lá, deve ter umas 20, 30 mulheres. E é muito impressionante, a gente chegou a pensar nisso, dizer, por que no Brasil a gente não consegue fazer coisas onde as pessoas compartilhem experiências, exatamente isso. No caso, é queimado, mas é de ácido e é numa violência, né, numa violência homem e mulher, e às vezes até numa violência mulher e mulher, né? Se a filha se recusa a casar com um homem, a mãe... é no rosto, né? E a maioria nesses casos, eles jogam no rosto mesmo, para acabar com aquela beleza, ou, enfim, é muito triste. É muito triste, é muito violento mesmo. E eu acho que as pessoas também têm vergonha um pouco por isso, né? Porque quem não sofreu um acidente sofreu uma agressão de tal violência que a própria agressão deve criar também essa vergonha, né? Eu acho que a gente sofre com isso o tempo inteiro, né? A questão da aparência. Você está sempre querendo ser uma figura perfeita para que as pessoas te olhem e realmente, não, essa aí tá ok, mas todo mundo tem um certo medo, todo mundo quer esconder alguma parte do corpo, ou o cabelo, ou alguma coisa. A gente sofre, acho que a mulher mais um pouco, o homem também sofre, mas a gente sofre com isso, né? E eu, com todos esses anos sendo modelo e sempre, né, pelo contrário, mostrando, de repente acontece isso e eu falo, e agora, né? E agora as marcas não vão me chamar, porque agora eu não estou mais naquele padrão, né? E agora eu vou ter um pouco de vergonha também de seguir a vida normal. Vergonha e assim, não posso. Eu não posso, eu tenho quase 2 anos, eu não posso ir para a praia, eu não posso pegar sol ainda. Eu ainda tenho cirurgias para fazer, então os 10 meses que eu passei indo e vindo, que eu fiz enxerto. Enxerto, você tira a pele de um lugar e bota num lugar que não fechou, que a pele não conseguiu voltar. Então eu tirei a pele da cabeça para não fazer outra ferida em outro lugar. Então você faz na cabeça, porque a cabeça nasce o cabelo de novo, então você não vê, não fica mais uma cicatriz. Mas, assim, são coisas que você fala, gente, como assim? Vou raspar uma parte do meu cabelo, vou tirar uma pele, vou botar aqui, vou botar aqui. E aí você tem a malha que você usa, que você bota, é uma roupa super apertada e realmente você mede, né, cada centímetro para ficar bem certinha, bem apertadinha. E aí, quando você está botando, abre uma ferida aqui, abre outra ferida ali, porque a pele está muito sensível no começo. Então, foi muito desafiador. Eu fiquei internada a primeira vez 26 dias, eu fiquei 26 dias sem ver minha filha, que ela tinha 2 anos na época,
Eu conversei com pediatra, eu conversei com psicólogos e a gente chegou à conclusão que era melhor ela não ir no hospital e me ver naquela situação, porque ela podia ficar com aquela imagem na cabeça. Realmente foi muito complicado, porque eu estava enfaixada mesmo, era inteira, não conseguia me mexer. Fiz 1 ano de fisioterapia, essa minha mão aqui, dá para ver um pouquinho da marca só, mas eu não conseguia pegar um copo de água, eu não conseguia fechar minha mão ela ficava assim, ela toda repuxada. Então, quando eu falei, realmente, né, eu tive que ir, eu estava com muita saudade dela, mas eu aceitei, porque eu acho que os médicos e os psicólogos me falaram, olha, quanto você puder aguentar, você aguenta, porque pode ser traumático para ela te ver assim, e eu aceitei isso, eu não me arrependo nem um pouco, porque quando ela me viu, mesmo esse tempo todo depois, ela já me viu em casa, ela já me viu bem, andando, eu tive que voltar logo. E a relação de tempo de criança é muito diferente, porque eles não têm noção desse tempo de 26 dias. Para ela, quando você volta, parece que você foi ali e voltou. E quando você está fora, muitas vezes ela não lembra que você está há tanto tempo. Então, para ela é mais saudável, né? A gente é que sofre muito, né? Nossa, porque a gente pensa que ela está sofrendo, a gente está morrendo de saudade. Deve ter sido assim para você muito difícil. Primeiro porque você mesmo disse, você é uma mulher linda, você veio de um mundo da beleza, da estética, você sofre um acidente que atinge diretamente a sua estética, né? E não vou dizer sua fonte de renda, mas o seu trabalho, né? O seu dia a dia. Você tinha acabado de ser mãe, né? Porque 2 anos e pouco é mãe recém. No momento onde a gente está muito querendo, né, aninhar com o filho, curtir, e aí você se desafia a ter que passar por tantas cirurgias, por tanto sofrimento, e hoje, né, e é muito louco, porque quando você estava nisso, você não tinha os semelhantes para trocar, porque você teve muita dificuldade, né? Você, ao mesmo tempo, você também se afasta das pessoas, né? Não sei se isso aconteceu com você, mas você acaba também não querendo receber as pessoas que você conhece, porque você tem medo, vergonha da rejeição, de uma série de coisas, então você fica muito limitado a um núcleo muito pequeno de pessoas. E aí, de repente, quando você supera isso tudo e você olha para trás, você quase que tem que dizer, não, gente, tá bom, mas foi ruim pra caraca, entendeu? Aqui tá bom, mas caramba, ficou muito ruim, né? Porque você precisa mesmo dizer e falar para as pessoas, né? Porque você parece assim, mas você tá tão bem. Eu falei, Mesmo quando eu ainda estava, ainda ia fazer uma cirurgia logo ali em seguida, ainda estava com uma parte meio aberta e tal, eu me forcei a sair, tá? Eu me forcei a sair para almoçar, eu fiquei pouco tempo limitada só nos médicos, eu me forcei a sair, até pela minha filha. Eu lembro que tava um calor do cão, aquele verão do Rio de Janeiro, eu com colar, com malha, com luva, e eu ainda queria esconder isso tudo, então eu ainda botava uma blusa de manga comprida, um cachecol, e aí eu saía suando, um calor. Mas você tá ótimo. Tô ótima, por trás disso aqui tudo. E aí você tem que chegar em casa, tirar aquela malha, e tomar banho, passar o creme, passar isso. Antônia, qual era o sentimento que você tinha dentro de você mais difícil de vencer? Porque quando a gente sofre essas coisas, vem vários sentimentos que nos assaltam. Alguns que a gente não acha que não vai conseguir vencer, né? E outros, apesar do peso, a gente consegue metabolizar. Qual foi para você o mais difícil? Eu vou falar em partes, porque eu acho que foram vários momentos, né? Foram vários sentimentos que eu tive. Assim que eu entrei no carro com meu marido no caminho do hospital, a verdade, antes de entrar, quando eu entrei no elevador, a primeira coisa que eu falei, eu não quero me ver no espelho. Então eu já virei e já fiquei agachada, assim, me olhando, mas agachada, eu não queria me ver, porque eu não queria saber o que tinha acontecido comigo. No carro, a gente indo para o hospital, eu gritava de dor e eu falei para ele, você vai me largar, eu vou ficar horrorosa. Então foi um outro sentimento de, nossa, eu vou ficar feio, meu marido vai me largar. Então foi muito ruim. E aí foi o primeiro momento que aí ele olhou e falou, não, que isso, calma, eu te amo, não tem nada a ver. Tira da sua cabeça, vamos chegar no hospital. E aí aquele sentimento realmente
saiu naquela hora, ele me olhou com tanta certeza, me falou com tanto amor ali nos olhos, que realmente aquilo ali eu falei, bom, então meu marido eu tenho, e eu tenho a minha filha, que eu vou criar essa minha filha, então agora é isso, vamos lá, dor. E aí o terceiro momento, que aí foi o que foi o mais longo, né, porque eu já tinha certeza da minha filha e do meu marido, foi eu me aceitar. Eu não gosto de falar superar, porque eu acho que não é bem uma superação, é mais uma aceitação. Eu aceito que agora essa é a minha pele, eu aceito que eu tenho essas cicatrizes, e eu vou ser feliz assim, eu vou vencer o medo que eu ainda tenho, porque como eu ainda não posso ir para a praia, ainda não posso botar um biquíni, eu ainda não sei muito bem também esses olhares. Mas eu resolvi me aceitar. Isso foi a aceitação, com certeza, foi bem importante. Foi um pouquinho difícil, tá? Quando eu estava no hospital, eu queria voltar para casa, e quando eu voltei para casa foi bem difícil. Assim, as 3 primeiras semanas, eu chorava muito, eu chorava todos os dias. Eu não entrei em depressão, eu não precisei tomar nenhum antidepressivo, eu não cheguei a precisar disso, mas eu estava muito triste com o que tinha acontecido comigo, sabe? Eu cheguei até a pensar poucas vezes, mas por quê? Mas por quê? E depois eu falei, não, eu não tenho que pensar mais por quê, eu não tenho que pensar por que aconteceu, eu tenho que pensar, aconteceu, e agora? Né? Era isso que eu queria ouvir, porque, na realidade, quando a gente se vitimiza frente às tragédias, né? Porque as tragédias fogem do nosso controle, são tragédias, não são dramas, são tragédias. E elas sofrem. E não adianta você se perguntar por que você está passando pelaquela tragédia, às vezes. A primeira coisa é você realmente aceitar que você está vivendo aquilo e que você vai ter que reunir as suas forças e as suas energias e tudo que você tem para viver o que você já sabe que está te acontecendo, né? Antônia, geralmente as pessoas falam que quando você vive um acidente, uma coisa muito grave na vida, você começa a enxergar a vida de outra forma. Você acha que com você isso aconteceu ou isso é um mito, digamos? Olha, eu acho que sim. E eu acho que todo mundo que passa por qualquer acontecimento forte na vida, a gente muda. Eu acho que eu já tinha mudado com a maternidade, eu já tinha mudado muito com a maternidade, e logo depois, né, 2 anos depois, veio o acidente, que foi um trauma muito grande e muito difícil você não mudar, né, porque tem essas perguntas, né, o porquê, tem a aceitação, tem tudo. Eu procurei várias maneiras de conseguir me aceitar e conseguir fazer bola para frente o mais rápido possível, porque eu queria estar bem. Eu sempre fui uma pessoa positiva, eu sempre tive autoestima boa, alta, eu sempre gostei de me olhar, gostei de estar com todo mundo. Eu adoro estar por aí na rua conversando, batendo papo, conhecendo gente. Então eu queria voltar a ser essa pessoa logo. E eu estava, como a Carla falou, eu estava vendo menos gente, eu estava muito em casa, não queria aceitar ninguém, sabe? Então eu fui procurando, comecei a meditar, o que me ajudou muito. Comecei a fazer várias coisas que me ajudaram. Agora, o que realmente mudou, paciência, né? A gente tem que ter paciência na vida. E eu acho que eu sou uma pessoa bem mais paciente hoje em dia. Eu sou mais corajosa no sentido de lidar com as minhas emoções. Não estou muito corajosa de fazer tanta coisa. Hoje em dia eu tenho medo. Vamos ali dar um mergulho, atravessar as ondas. Eu já fico meio medrosa. Mas eu sou corajosa com as minhas emoções. E espero também poder passar isso para outras pessoas, porque foi uma coisa que eu botei na minha cabeça. Eu falei, aconteceu, aceitei, bola para frente. Agora, eu preciso ajudar pessoas que estão passando pelo que eu passei ali no começo, que foi difícil. E que eu tive uma estrutura muito boa familiar e meus amigos mais próximos também, que me ajudaram muito a passar por isso. E tem gente que não tem, né? É muito difícil. Todos os tratamentos, tudo. Desculpa, fala. Antônia, tem muita gente que gosta de você, porque eu só leio aqui, eu fico toda hora lendo os comentários. Desculpa te interromper, mas a Érica Matustita, Matuzita, deixa eu botar o óculos, peraí.
Falou, quanto orgulho eu tenho de você, Antônia. Ali, a Antônia sempre passou, a Lia Gomes, Antônia sempre passou muita positividade, isso que você passa, é isso que você passa para a gente. Assim, é muita gente falando. E como ela lidou com... Aí uma pessoa perguntou, como você lidou com o psicológico nessa situação para toda a carreira dela? E, né, você, aquilo mais ou menos que a gente estava falando. É só para ler algumas coisas para você. A Dília Seixas Duarte falou, Antônia Guerreira sempre linda. A Lúcia Ribeiro, guerreira de verdade, que astral. Assim, muita gente assim, falando muito da sua positividade, da sua garra, da sua... que deve ter sido muito difícil mesmo, né? Porque a gente, nós mulheres, a gente tem que se reinventar todos os dias no cotidiano nosso, né? Como mãe, como mulher, como profissional. Mas quando acontece um negócio desse que mexe, né, querendo ou não, com a nossa autoestima, com a nossa pele, com o nosso cartão de visita, com o nosso trabalho, com tudo, né? Como você falou, você já acha que seu marido, que é um querido, né? Que quem conhece sabe que ele é um cara muito bacana e sabe que ele não seria isso que iria abalar a relação de vocês, mas que quando passa por isso, você fala, gente, essa pessoa não vai me querer, porque você naquele momento não se quer, né? Por isso que você acha até com que certeza, o outro não te claro. quer, né? Então, assim, você tem que cuidar de você mesmo antes de cuidar do outro. E é isso, naquele momento eu estava... Mas foi um momento também que passou tanta coisa na cabeça, mas essa frase que eu falei para ele, você sabe que me marcou muito, me marcou muito. E a frase que ele me falou também me marcou muito. Que bom. Mas como eu lidei com o psicológico, foi isso. Primeiro eu comecei uma terapia que eu nunca tinha feito, e o meu médico já falou, não, vem uma doutora aqui falar com você. E a doutora Bertini foi e me ajudou durante um ano. Ela me ajudou muito, foi muito bom. E aí eu tive alta, mas com todo mundo, família e os amigos mais próximos, a força que, né? Você tem uma filha, então não dá para eu ficar, eu tô com dor no braço, eu não conseguia pegar minha filha no colo, eu não pude dar banho nela durante meses, porque eu estava toda enfaixada ainda quando eu voltei para casa. Eu falei, eu quero ir para casa assim mesmo, eu não vou esperar mais um mês para ir para casa, já toda certinho, não, me manda para casa assim mesmo. Então, são pequenas coisas, quando eu consegui dar o primeiro banho na minha filha, quando eu consegui pegar minha filha no colo de verdade, com os 2 braços, e botar ela aqui, nesse braço que eu sempre botei ela para dormir, esse braço ficou mais prejudicado, você vai falando, nossa, eu já venci isso, eu já venci aquilo. E eu lembro que uma vez eu estava aqui em casa e eu estava botando a malha e minha mãe estava aqui, eu falava, ai mãe, eu chorando essa malha, minha mãe, mas você está botando a sua armadura para sua batalha, e você vai vencer, e depois você pode tirar ela, mas você tem que pensar assim. Minha mãe também é muito positiva, então eu acho que isso eu puxei um pouquinho dela, assim. É engraçado, né? A positividade, a terapia, é um conjunto de fatores, né? Você fazer a terapia, você pensar positivo, você ter o sustento emocional da família, você se sentir amada, você ter um motivo, né? Que era sua filha, então você tinha um motivo para lutar, né? Que não te deixou ficar na cama chorando. Então, como é que faz e ajuda a gente a se recuperar muito mais rápido, né? Ô, Cláudia, mas as pessoas que não ficam na cama chorando, tem gente que é cheia de motivo para não ficar na cama chorando e que, na realidade, não consegue. E fica na cama chorando. Por isso que a Antônia tem uma trajetória tão especial, de alguma maneira, porque você tem que lidar com afeto, com vaidade, com a insegurança de todas as suas relações, né? Porque exatamente isso. Você começa a dizer assim, como é que vai ser com os meus amigos, com os amiguinhos da minha filha, como é que vai ser com o mundo, né? Você tem toda uma construção que você precisa se estruturar para vencer e passar por isso, porque não vai ter outra oportunidade senão essa, né? Já que você Sim, com certeza. A minha filha, ela no começo, ela olhava, quando eu tirava a minha malha, que era, eu ficava
22 horas, 23 horas por dia com a malha. Hoje em dia eu fico um pouco menos, que meu médico nem me escute, mas eu tirava para fazer fisioterapia, para tomar banho, era isso. E quando eu tirava e minha filha me via sem roupa, ela falava, mamãe, bota roupa. Ela pegava uma blusa, mamãe, bota a blusa. E eu ouvia aquilo, falava, nossa, coitada, ela tá me vendo assim, e ela não tá gostando de me ver assim. E aí eu falava, coitada dela o quê? Coitada de mim. Ela falava, não, vem cá, vem me ajudar, passa creme aqui. E aí eu fazia ela tocar, ela entender que aquilo ali era a pele da mamãe. Outro dia mesmo ela falou, mas não tá ficando bom, né, mamãe? Que ela olhou assim a marca. Aí eu falei, como não? Já tá ótimo. É assim que vai ficar. Essa aqui é a pele da mamãe agora. Aí ela aceitou, né? Então, eu acho que ela também vai se fortalecer com isso tudo, né? A criação que eu ia dar para ela, de repente, vai ser outra completamente diferente agora, porque você chega, ela tem 3 anos e meio agora, né? Os amiguinhos perguntam, por que você usa essa roupa? E ela escuta, pro dodói da mamãe, para ficar melhor. Por que você tem essa marca? A mamãe se queimou, tem que ficar muito atenta com o fogão. Então é engraçado, né, que ela já responde, ela não deixa nem eu responder, ela já vai lá, já responde, já me defende. Fortalece ela também, né? Sem querer, Sim, você está fortalecendo ela também, né? Ela já é uma criança que está na frente dos amigos. Porque a minha irmã fala uma coisa muito... Minha irmã é psicóloga infantil. Então, ela fala uma coisa muito legal. Quando a criança passa qualquer coisa que seja na infância, ela, naquele momento do acidente, da perda, não importa, ela recua alguns anos na vida dela, né, emocionalmente. Só que depois ela tem que correr muito para alcançar os amiguinhos, emocionalmente falando. Quando ela alcança, isso é uma coisa mais figurativa, né? Não é uma coisa palpável. Quando ela alcança, ela está anos-luz na frente, né, as pessoas estão anos-luz, e a sua filha é uma dessas crianças, né, que muito jovem passou, né, por tudo isso, que uma criança pequena, né, você está falando aí de 2 anos atrás, ela devia ter 1 ano e meio, mais ou menos, né, então você imagina, ela hoje, ela é dona da verdade, ela quer responder, né, não, minha mãe, é a pele da minha mãe, a armadura da minha mãe, sei lá, ela vai criando uma forma de lidar com isso, e o que é muito bacana, porque quando ela externa, ela não cria trauma, né. Quando ela fala... Ela botava minhas luvas, botava a pescoceira, que eu tinha 2, então ela botava uma, ela tô igual a mamãe. E pelo menos ela achava graça, né? Porque eu ficava com muito medo de passar qualquer coisa para ela, não tem como a gente não ficar com medo, né? Eu falava, nossa, tadinha, ela tá me vendo assim, ela não quer. E aí eu falava, não quer, ela não tem que querer nada, ela vai me ver assim e ainda vai me ajudar. Então eu tentava tomar banho com ela, para ela já me ver, ela passava o creme, ela me ajudava, ela estava quando tinha que me fechar a malha, né? Vai, ajuda o papai a fechar. Então, eu tentei envolver ela também, né? Como quando tem um segundo filho que você tem que envolver o primeiro, né? Por causa do ciúme, eu fiz isso com o acidente, com a queimadura com pós, né? Eu trouxe ela. E você agora, o que você tem vontade de fazer com isso tudo? Qual é o seu desejo? Se você falasse assim, olha, hoje se eu pudesse fazer isso, eu estaria feliz. Eu estaria... Não é que teria valido a pena o acidente, mas eu teria tirado o melhor desse acidente. Sim, quando eu tive o acidente, eu fiquei... eu sempre falava com meu marido, falava, poxa, mas são tantos anos trabalhando com isso, e um pouquinho antes do meu acidente, 2 semanas antes, eu estava começando um trabalho novo. Eu ia começar um trabalho novo, assim, naquela semana, praticamente naquela segunda-feira, foi num sábado, né? E aí aconteceu, e meses depois, quando eu já estava um pouquinho melhor para voltar, eu falei, não é isso que eu quero. E lembrando que eu só realmente me recuperei em mais, assim, setembro, outubro, porque a minha última cirurgia foi em agosto. Então, demorou até aí meio de outubro, final de outubro, para eu estar realmente melhor. E aí a gente, né, já está de novo numa quarentena, então. Mas eu comecei a pensar muito, eu queria ajudar de alguma maneira, né? E eu tenho 2 projetos, né? Um que ainda está muito... Os 2 estão ainda, né, em andamento, porque eu quero fazer tudo devagar, pensando e com calma, mas eu queria de alguma maneira ajudar
a mostrar que existe esse mundo do queimado, né? Por mais que fique repetitivo, todo mundo que fala comigo fala um pouquinho sobre queimadura, mas não tem como eu não falar. E eu quero mostrar para o mundo que existe esse mundo, que existem pessoas maravilhosas que se queimaram e morrem de vergonha, e existem pessoas maravilhosas que se queimaram e não tem como fazer um tratamento. É muito difícil o acesso a essas malhas, são caras, ao tratamento, é tudo muito complicado, tá? Então, eu queria fazer qualquer coisa que eu pudesse mostrar e, mostrando, de alguma maneira, conseguisse qualquer renda ou qualquer coisa que eu possa ajudar as pessoas, né? Então, um dos projetos um documentário que eu conversei com a Cláudia sobre isso, que eu comecei a falar com pessoas que foram queimadas do Brasil inteiro. Eu tenho contato com elas, né, pelo Facebook, pelo Instagram, conheci muitas até mais profundo, e falo mensalmente pelo WhatsApp e tal, e muita gente veio aparecendo e queria participar. Muita gente tem vergonha, não quer participar, mas quer ajudar de alguma maneira. E eu queria ir na casa dessas pessoas, eu queria conversar com essas pessoas, eu queria mostrar essas pessoas, enfim, num livro, num documentário, em alguma coisa do tipo, para a gente ver que é uma coisa normal, né? É uma coisa, é normal igual qualquer outra coisa. É mais normal do que a gente pensa. Talvez a gente não... Eu acho que você vai dar luz a uma coisa que eu acho que precisa dar luz, sabe? Porque os números são muito alarmantes e a falta de conhecimento e de vivência é muito grande. É a falta de troca de experiência, exatamente. A gente podia pensar em alguma coisa até, porque se você tem o contato das pessoas também, hoje a internet nesse sentido é bárbara, né? Porque você consegue juntar uma quantidade enorme de pessoas com experiências muito ricas, muito diferentes e que conseguem se ajudar, né? Conseguem, na realidade, compartilhar uma série de propostas para melhorar, às vezes, movimentos que nós vivemos em comum. Eu acho que a gente podia até conversar, porque... Uma das ideias que eu tive com a Antônia, quando eu conversei com a Antônia, era essa: a gente ter um espaço no Mulheres Mix, da gente fazer esse documentário, pensar nessa parceria e fazer, paralela a isso, essa questão do Mulheres Mix, que eu acho que pode ser uma vitrine para essas pessoas, uma causa, né, também da plataforma. Eu acho que a gente, pelo fato da gente não conviver, é muito louco, né? Porque quando você não vê, não convive, você às vezes parece que não existe, né? Com e existem 100 mil pessoas por ano, então, né, fora aquelas que não vão procurar ajuda porque não tem, ou falta de conhecimento, ou que vem a óbito. Então, assim, eu fiquei muito encantada com a possibilidade de fazer esses 2 trabalhos. Eu fiquei muito feliz com a sua história, como você conseguiu lidar com a história, né? Porque a história é muito triste, mas como você tirou, né, saiu dela, é muito positiva. Claro. E eu queria muito dividir. Então, eu falei, pô, Carla, a gente tem que trazer a Antônia, a gente tem que contar essa história, porque essas pessoas estão aí, né? A gente está vendo quarentena, elas também estão vivendo quarentena. E essa questão do álcool na quarentena também me chamou a atenção, porque tem muita gente que passa o álcool na mão e aí vai acender o fogão, e aí queima a mão, e o álcool outro dia fica grudado, ele não sai, você pode bater que o álcool está queimando, entendeu? Você lava e continua queimando. No outro dia eu vi uma propaganda que era como se fosse um reloginho que você botava o álcool em gel aqui dentro, que aí você só faz assim e passa. Aí eu falei, gente, a pessoa vai estar com álcool pendurado no pulso, como assim, né? E porque ninguém pensa, eu também, se eu não tivesse me queimado, de repente eu estaria ali amando esse reloginho, fazendo assim o tempo inteiro, né? Andando na rua. Então, é difícil. O Rexô também, eu nunca fui de usar, mas assim, quando eu comecei a buscar as pessoas, os queimados pelo Brasil, a quantidade de gente que teve o mesmo acidente, igualzinho, um Rexô que explodiu, foi num restaurante, foi num camarote, foi na casa, é muito grande, é muito grande. Ninguém pensa naquilo. Em todo buffet você tem um Rexô com álcool ali, você tem uma pessoa que chega com álcool para repor o álcool. Você não vê que o álcool está aceso ainda, você está repondo, aquilo explode.
Então, assim, acontece muito isso, acontece o tempo inteiro. Eu, hoje em dia, participo de vários grupos no WhatsApp, com várias pessoas que foram queimadas, com várias pessoas que foram queimadas com ácido, com vários que foram acidentes domésticos. Então, a gente vê isso o tempo inteiro, né? E quando começou a pandemia do álcool, muita gente queimou a mão. E eu comecei a mandar nos grupos da família, gente, pelo amor de Deus, cuidado, porque você esquece, você chega em casa, faz assim, já vai para o fogão cozinhar alguma coisa, o álcool tá ali, né? Então, e eu não pensaria, se eu não tivesse passado por isso, eu nunca ia pensar, tanto que eu estava ali de frente para um rechô. Quando eu saí do hospital, eu fui... Quando eu saí do hospital, eu fui com meu marido, com o primo dele, num restaurante que a gente ama, era o meu restaurante preferido. Quando eu cheguei, a quantidade de rechô que tinha no restaurante era enorme. Eu peguei uma batatinha frita assim e falei, gente, vou esperar vocês lá fora. E fui embora, esperei eles lá fora. Eu falei, não vou ficar aqui de jeito nenhum. Então, você tem algum trauma, então, nessa história, né? Rechô, não chego perto. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, qual o trauma que ficou. Não, e um deles é esse, não está perto de coisas que possam explodir, digamos assim, né? Eu demorei... Desculpa, pode falar. Não, eu fiquei preocupada por causa do Faltam 10 minutos, porque a gente tem que terminar em 1 hora para a gente aproveitar a live da melhor maneira possível. Claro. E às vezes eu fico preocupada se não tem pergunta para você. Então, eu estava olhando aqui as perguntas, e depois até chegou, mas a maioria das pessoas perguntam, né? A Vanessa Dávila perguntou, sempre linda e positiva, você acredita que quem passa por uma situação adversa na vida, um trauma, um luto, consegue seguir sem ser afetado ou ser traído pelas lembranças? E o que te fez tirar tanta força? Linda, Vanessa, saudade dela. Bom, eu não sei ainda, né? Porque eu sonho um pouco, tá? Eu sonho não só com o meu acidente, eu sonhei muito com o meu acidente, eu sonhei muito com a minha imagem no espelho pegando fogo, eu sonhei muito com a saída do carro, no trânsito. Eu lembrei muito disso durante muitos meses. Hoje em dia, eu não sonho mais comigo. Eu não tenho mais isso, eu não estou ali no sonho, né? Mas são outras pessoas. Eu acho difícil. Tomara que passe um dia. Eu acho que já melhorou muito, era muito pior, melhorou muito, com certeza. Mas durante muito tempo, quando eu falava muito, chegando à noite, sobre o meu acidente, a minha noite era péssima. Hoje em dia eu posso, meia-noite, estar falando do meu acidente, eu vou dormir bem. Mas acho difícil a gente não levar. Eu acho que é por isso que a gente muda também, né? Porque a gente vai levar isso. Está marcado na minha pele também. Então, eu vou sempre olhar no espelho e vou lembrar. De repente, daqui a uns anos, eu vou lembrar e vou falar, nossa, que bom que aconteceu, porque, não sei... Ainda não estou no que bom que aconteceu, porque realmente foi muito sofrimento, foi muito doído, né? Então, ainda não estou no que bom que aconteceu, mas eu já aceitei que aconteceu e está tudo bem. Mas eu fiquei com trauma de sempre amei cozinhar, fiquei 1 ano sem entrar na cozinha. Aqui na minha casa tem uma grade na cozinha para minha filha não entrar. Então, igual gradezinha de cachorro, ela não entra, só quando eu estou por perto. Mas já voltei a cozinhar, consigo ficar perto de uma lareira, coisa que eu não conseguia, só consegui depois de uma meditação que eu tive que ficar olhando para o fogo, enfrentando o fogo. Não acendo vela na minha casa, eu adorava, mas não acendo. Isso é coisa boba, mas isso desses sonhos, eu tenho noites bem mal dormidas ainda, tanto assim que eu aceitei a fazer o bate-papo aqui, eu tive um sonho, que eu apagava fogo de 2 homens. Olha que incrível. Sim, porque eu acho que ficou ali, bom, eu vou reviver contando, e aquilo ali me trouxe alguma coisa que mexeu comigo, com certeza. Então, eu acho que tomara que daqui a pouco comece a mexer de uma maneira só positiva, mas por enquanto, de vez em quando, ainda tem um sofrimentozinho, assim. Eu imagino, eu imagino não, eu posso imaginar, porque como deve estar sendo difícil até para você reviver, né? Porque acho que toda vez que a gente fala de uma dor, a gente melhora, mas a gente revive a dor, né? Não tem jeito. Sim. Então é um misto de sensações, né, Carla? Pode falar. Eu acho que eu gosto de ver a Antônia como ela metaboliza a dor, entendeu? O que eu acho que na vida tudo é a respeito disso, do metabolismo da gente.
o que a gente consegue metabolizar emocionalmente, o que a gente consegue metabolizar comendo, bebendo, fazendo tudo que a gente faz. Quer dizer, como é que a gente consegue superar os momentos difíceis e transformar eles, de alguma maneira, numa posse nossa, boa ou ruim, ela é parte da sua vida, ela é sua, ela está na sua pele, quem está do seu lado tem que entender isso e absorver, então é lindo. Bárbaro, Antônio, adorei te ouvir. Fala, Cláudia. Tem mais uma pergunta aqui da Raquel Catalli. Ela está perguntando, você está meditando, né? Você está meditando? Alguma terapia alternativa te ajudou, que você indicaria para quem passou por um trauma? Eu até falei aqui no começo, né? A meditação me ajudou muito. Eu fui na Carol, da Medicina da Consciência, e ela fez um trabalho comigo, ela olhou para mim, ela ficou muito emocionada com a minha história, ela me ajudou muito, ela me ajudou a passar a mão na minha cicatriz e acreditar que ia ficar bom, que ia melhorar e que eu ia ficar boa, ela me ajudou a me soltar, tudo trabalhando com a meditação do Kundalini Yoga, que mexe muito com os 7 chakras. Eu não consigo fazer todos os dias, eu não é aquela rotina ali, mas eu medito, pelo menos 2, 3 minutinhos quando eu acordo, assim, tem dias que eu esqueço, que eu já vou acordando minha filha, babá, aquela confusão, mas com certeza a meditação me ajudou muito, muito, e ainda me ajuda, né? E acho que vai me ajudar. Para a meditação, você fez alguma outra terapia alternativa ou só essa? Você fez, só essa. Não sei, só essa? Tá. Eu vou sugerir uma coisa, eu estou fazendo uma meditação atualmente com a Sushila, que é minha professora de yoga, depois eu vou botar para a gente, chamada Yoga Nidra, que é muito interessante. Na realidade, são ciclos de meditação, e são ciclos de meditação profunda, demoram 1 hora. Então, a gente faz uma vez por semana, e é tão interessante, porque ela, na realidade, equilibra. E aí você fica com a gravação e você repete durante a semana outros dias. Eu acho que meditação tem uma coisa que é tão importante, porque ela faz você baixar uma temperatura, né, interna, emocional, de angústia, E está na hora, a gente está quase. A gente tem que... Eu queria só que a Antônia agora falasse alguma coisa, se despedisse, depois a gente... Tá. E escrita, tá? Eu comecei a escrever, a Carol, lá da Medicina da Consciência, que me ajudou, me fez aprender a meditar e tudo, ela falou, escreva todos os dias, qualquer coisa, porque um dia você vai precisar, você volta ali, você lê, você passou por isso, você passou por aquilo. Então, a escrita foi uma coisa também que me ajudou muito. Eu saio escrevendo, às vezes eu estou irritada, eu saio escrevendo, eu estou feliz, eu saio escrevendo, então foi muito bom. Bom, olha... A sua amiga, acho que deve ser a Lia Frederic Araújo, falou, vamos dançar, amiga? Frederic, vamos dançar com certeza, Lia. Bom, eu queria que essa conversa tivesse sido feita pessoalmente, né, no Mulheres Mix Convida, porque a gente sempre fez nosso programa, mas infelizmente, ou felizmente, né, tá ótimo, estamos fazendo à distância, mas é que eu queria dar um abraço depois de uma conversa tão profunda e tão tocante, né? Porque mexe com todo mundo. Queria muito agradecer, Antônia, sua presença, a sua história, dividir com a gente, para Mulheres Mix é isso, é trazer mulheres guerreiras, fortes, falar, botar luz sobre assuntos diversos. Vamos sim pensar em fazer alguma coisa juntas, acho que tem muita coisa boa que podem ser feitas, você tem uma história linda. Carla, minha parceira amada, aqui do Mulheres Mix, a gente aqui toda quinta-feira. Semana que vem a gente vai receber a Jal Guerreiro, que tem um nome maravilhosa, uma mulher incrível também do audiovisual. Do audiovisual, distribuição, tudo que a gente tem para falar com ela. Depois nós temos a Lucinda, né, na outra semana. Quem é? Elisa Lucinda,
que a gente está querendo trazer na outra semana. Então, mas assim, a Elisa ainda não confirmou a data. Estamos aí na dia 14, 13, por aí. É uma loucura. E quando der, a gente junta todo mundo e faz o Mulheres Mix com todas as mulheres que vocês conseguiram gravar na pandemia, que também vai ser bem legal, né? Vai ser bem legal. Então é isso, minhas amadas, todo mundo que esteve aqui presente. Obrigada pela oportunidade. Da Antônia também que estiveram aqui. Agradeço muito vocês por estarem aqui com a gente. Obrigada, Antônia. Beijo para você, Carlinha. Beijo para todo mundo. Obrigado, Antônia. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. E beijo, olha, beijo. Adorei te conhecer, Antônia. Eu também. Obrigada. Foi ótimo. Então, beijo. Tá bom, gente. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Fica aí, Antônia.